pessoa pensa em vir para a Austrália e aplicar um visto de estudante? Qual que é o primeiro ponto, assim? Procura um profissional, dá uma lida ali na imigração, no site da imigração, qual que é o seu insight que você vê que está acontecendo e qual seria a sua diquinha, assim, para a gente poder, visto de estudante, o que eu faço? E agora? Tá. Olha só, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, que qualquer pessoa tem que fazer e tem que pensar, é se informar primeiro, tá? Como você mesma disse, tem muita coisa por aí, tem muita coisa na internet, tem muita informação boa, tem muita informação que não é boa, então você tem que dar uma pincelada ali, né, no que você acredita, no que você não acredita. Uhum. Mas eu acho que você já tem que chegar um pouquinho informado. Ah, Segundo, a segunda coisa a se fazer é procurar por uma agência educacional que possa te auxiliar nesse processo de escolher escola, escolher a que cidade que você vai estudar, que tipo de curso que você vai estudar, ah, em todo esse processo aí de papelada, de documentação que as agências também fazem, e é fundamental, no meu na minha perspe na minha perspectiva, ainda é Uhum. fundamental que você tenha um profissional te assessorando, né, nessa sua Nesse jornada, processo. É. nesse processo de visto e escolha Uhum. de escolas. Porque E, e- hoje em dia, desculpa, Will, pode falar. hoje em dia, para você tirar um visto de estudante, não necessariamente a imigração exige que você faça por um profissional. É Hoje isso você tem mesmo. alguns Exato. caminhos. Você pode fazer por você mesmo, entrar lá no website, ver como que faz e faz. Você pode contratar um serviço, agência de intercâmbio, que ela tem os seus profissionais, despachante, agente de imigração e todos os parceiros que faz esse visto para você, e esse visto também pode ser aplicado por um agente de imigração, que é um serviço totalmente profissional. Por isso que a gente trouxe hoje a Danuse aqui, porque ela tem a informação da lei em geral, né? Então, vários caminhos podem ser feitos. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cautela. Se você tem inglês suficiente para poder ir em um website e entender tudo que os pré-requisitos estão ali e entende, legal, dá até para fazer sozinho. Mas vale a pena? Não vale? Essa é a Eu, pergunta. Eu queria saber se vale a pena, quanto que a pessoa vai conseguir salvar de dinheiro. Assim, ai, não vou fazer com um profissional, não, porque eu já vou estar pagando ele, eu vou lá eu mesmo fazer, É. porque aí eu vou salvar. Mas, tipo, será que realmente vai salvar muita gente? Será que não vai ter mais problemas? Será que a porcentagem de pessoas com visto recusado é maior, esses que vêm por eles mesmos? Não sei, você que me diz aí. Olha, eu vou dar um exemplo bem prático, tá, que eu resolvi há uns 4, 5 meses atrás. Teve uma pessoa que tentou fazer o visto por si mesma, Hum. hum, chegou a comprar o curso e tudo mais, e o visto foi negado. Por bobeira, tá, por bobeira, porque ela não apresentou tudo o que precisava, toda a documentação que precisava. Qual a Então assim, bobeira? Fala a bobeira pra nós. Qual que é a bobeira? por exemplo, não apresentou a comprovação financeira. hum. E, gente, comprovação financeira é essencial, tá? Apesar de aí fora falarem que que o brasileiro não precisa mais comprovar, que tem dinheiro para se sustentar aqui na Austrália, precisa, tá? Tem falando dessa que não precisa comprovar, e tem agora, não sei se é real ou oficial, o Vamos que ver. o Brasil entrou na lista que agora tem work Working holiday, holiday. e aí ele pode vir não necessariamente só como estudante, tem isso também ou não? Tem isso, dá para você também fazer esse seu próprio visto, mas tem umas regrinhas aí, tá, Não é gente? bem Não é assim. bem É. A gente simples pode explorar esse assunto aí num próximo, porque é o Work Holiday Visa para é, brasileiros, que é um visto bem legal para se vir. mas Uhum. tem uns pré-requisitos Umas aí restrições. chatinhos, né? Que É, não é para todo mundo, né? Esse visto. é. Então, Tem no banco, eles pedem um dinheiro que eu não tenho até hoje no banco. Então, Eles querem saber até a cor da tua cueca. exato. mas a imigração é bem isso mesmo, né? É. A gente, quando faz aqueles forms lá, tem coisa que. E aí o processo vai aumentando. Cada vez mais que você faz uma aplicação, é mais informação, mais E informação. aí, você tem que pegar conta do tio, que tem um pouco mais, para tirar o extrato, fazer essas coisas. Sim. Tem alguma forma de você fazer sem você, sei lá, usar o extrato do tio que tem esse valor todo? O que você tem que escrever nessa conta? Porque você acaba tendo que expor a sua vida para outras pessoas que falam, Sim. pô, presta seu extrato aí para eu fazer isso aqui. É. Sim, esse é um ponto muito importante. Você tem que sim comprovar que ou você tem dinheiro em conta, né? Ou você tem dinheiro em depósito,
depósito bancário, né? sim. De poupança, Poupança. poupança, ou ações, ou você tem seu carro que está lá no Brasil, que você pode vender a qualquer momento e retirar esse dinheiro e usar, ou você pode usar, né, sua mãe, seu pai, seus tios como suporte financeiro também, tá? O Uhum. tio do tio do tio não vai funcionar, já fica uma coisa muito assim. E outra coisa, gente, antigamente, em 2001, 2002, 2003, isso funcionava. Hoje em dia não funciona mais, tá? Eu vou te falar o que a gente fazia meio que na época. A gente se emprestava dinheiro aqui na Austrália. Então a Sheila precisava renovar o visto, eu colocava $2.000 na conta dela, vamos dizer que era esse o valor que ela precisava, mas ela não tinha. Ela tirava o extrato, Mostrar. Comprovava. mostrava para a imigração e me dava o meu dinheiro de volta, né? Hoje em dia não funciona mais, gente. Ou seja, se tua mãe tem 20 mil para colocar na tua conta, vai colocando devagarzinho. Para a imigração ver que é um dinheiro que está entrando, que não simplesmente apareceu Seja lá, pá, real. 20 É. pila na tua conta, né? Interessante. Exatamente. O visto de estudante hoje tem alguns pré-requisitos para cumprir. A imigração ela quer ver hoje se você tem uma economia, se você se planejou para isso. Então o dinheiro ele não pode surgir do nada de lá. Vendi meu carro, coloquei lá na conta, estou indo para a Austrália, não. Porque a Austrália vê que você não tinha um dinheiro, que você está numa emoção ali, está vendendo tudo e está indo para a Austrália. O que o visto de estudante hoje engloba? Segurança. O que a imigração quer ver hoje? Se você tem segurança, né, para ser um estudante genuíno. A gente usa muito essa palavra, né, no mundo do intercâmbio, na parte de imigração também, acho que usa, né? Também. Genuíno. Então, o que a imigração está vendo? Se você é um estudante genuíno, pense, gente, se vocês estão aplicando para um visto de estudante, vocês precisam ser um estudante potencial, né, um futuro estudante potencial, e tem que ser genuíno. Como isso? Se você, falando agora, vamos dividir em etapas, mas suporte financeiro. Suporte financeiro, você precisa hoje ter uma economia para vir para a Austrália. Hoje, como a Danúzia falou, saiu por aí que não precisa, que brasileiro não precisa de suporte financeiro. Quando você coloca uma aplicaçãozinha lá, tem uma perguntinha. Quanto você disponibiliza de saves, de poupança, né? Quanto que de você economia, tem? Em caso de emergência. de economia para poder se sustentar na sustentar, Austrália. Porque por mais que o visto de estudante hoje permite trabalhar na Austrália, a imigração, ela não está linkando o seu visto com o trabalho. Ela está linkando visto de estudante, você tem dinheiro para ter... Em teoria, você vem aqui para estudar. estudar, você não vem aqui para trabalhar. O trabalho é só... um plus, trabalha se quer. É. Hoje o visto pode? A Austrália hoje é um dos países que permite trabalhar e estudar? Legal. Mas o seu visto de estudante ele tem que ter um propósito. Uma das condições é você precisa se manter de acordo com a sua jornada. A imigração faz uns cálculos lá, né? Faz uns cálculos de quanto vai ter esse custo de vida e você precisa comprovar. Então, Dan, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com essa informação, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, de que a Austrália não precisa desse suporte financeiro e tem que verificar quais essas informações estão sendo colocadas nessas aplicações, porque depois a conta vem. Exatamente. Inclusive, uma dica que eu sempre dou para todo mundo e olha, gente, eu queria ter tido essa dica quando o meu primeiro visto foi feito, quando o meu segundo visto foi feito. Lembra, eu sempre bato ali na tecla, né? Eu, como profissional, quando eu faço visto de alguém, seja de estudante, seja de sponsor, seja do que for, tá? Eu geralmente mando, por exemplo, a cópia das respostas, né, da aplicação em si para o cliente aprovar. Por quê? Porque somos humanos, né? De repente eu fiz um typo mistake, como fala typo mistake, gente? Digitei errado. Um erro de dígito, ou enfim. Viu, gente? Ó, tanto tempo que fica aqui na Austrália, começa a esquecer as palavras em português. O inglês vem. Verdade. Então, assim, de repente tem uma informaçãozinha ali que não está necessariamente correta, e a pessoa, né, o aplicante tem essa possibilidade de me corrigir, ou corrigir a informação que ele passou e falou, nossa, não, eu passei a informação errada, etc. E com isso, gente, faz uma pastinha para vocês no teu desktop, vai guardando. Cada visto que você fizer, guarda a cópia dessa aplicação, porque lá na frente, quando você fizer um sponsor visa, se você tiver condições, ou que você for virar residente, permanente, que você for fazer a sua cidadania, todas aquelas informações que você vai dando no passado, ela tem que se bater, né? Eu já vi muito visto Isso acontece muito. Estudante. Nossa, dá uma dor de cabeça depois correr atrás dessa Até mesmo onde você falou que você já morou, porque eles pedem todos os endereços, pedem tudo. Gente, eu mudei 52 vezes na Austrália. Sério? 52 vezes? 52. Eu tô por Quer umas dizer... 13. Gente, eu nunca contei. Eu contava. 52? 52. Você tem essa lista? Não.
Mas se Porque agora se não você precisa fizer mais. uma lista agora, você tem que falar onde você morou nos últimos 10 anos. Você vai saber onde você morou nos últimos 10 anos? Acho que nos 10 Ah, anos. É depois que minha complicado, eles fazem umas é, perguntas que, é. meu... Mesmo para o Australian Federal Police, quando você precisa tirar os seus antecedentes criminais aqui na Austrália, quando você geralmente faz a renovação, eu gosto de pedir isso para os meus clientes, tá? Não é necessariamente, nem todo mundo pede, mas eu gosto de pedir para mostrar que, né, você veio aqui, você está aqui por 6 meses ou está aqui por 1 ano Uhum. e não aconteceu nada, né? Quando você faz essa aplicação, você precisa dar seus endereços para, né, para a Polícia Federal daqui para eles te darem esse Sim. documento. Mas voltando ali na questão financeira, tem que comprovar sim, é importante. A Austrália, a imigração, eles querem saber absolutamente tudo de vocês, tá? Se vocês conseguem se manter aqui, se vocês têm o plano de saúde, tem que ter o plano de saúde, já tem que vir com ele pago aqui para a Austrália, como, né, Sim, que é a o gente nosso sabe. OSHC, que vocês escutam aí bastante. Exatamente. Mas 2 coisas fundamentais em uma aplicação é o suporte financeiro e a carta de intenção, que é a GTE. As dicas que você dá, o que que tem que escrever nessa carta de intenção, o que que eu não posso falar, que mesmo que seja pura verdade genuína, o que eu não posso falar nessa carta? Tá, olha só, verdade a gente tem que contar, tá? Obviamente, você tem maneiras de falar a sua verdade. O que que a imigração quer saber de vocês? Que vocês estão vindo aqui, né, que o estudante está vindo aqui para estudar, primeira coisa. Em tempo temporário, ou seja, você não está usando esse visto para você manter uma residência permanente ou por muitos anos aqui na Austrália. Que o curso que você está fazendo aqui, que você está propondo fazer, seja de inglês ou seja um VET. curso vocacional, que é o famoso VET ou uma faculdade, o que que esse curso vai te beneficiar quando você voltar para o Brasil, ou se você tem planos para ir para um outro país. Uhum. Por que que você escolheu esse curso? Por que que você não escolheu estudar no seu país, né? O inglês é mais fácil. Por quê? Porque a gente pode falar, né? A gente sabe que lá no Brasil, se você for numa entrevista e você não souber falar inglês, você não é nem chamado para entrevista, né? Acredito que Uhum. seja assim ainda. Uhum. Que foi um dos fatores da qual eu precisei também, né? Assim, pensei no plano B, se eu precisar ficar aqui no Brasil, pelo menos eu volto com inglês. Então eles querem saber essa sua genuinidade. Obviamente, eu sempre falo para todo mundo que pesquisa a escola, pesquisa outros países, pesquisa tudo sobre o seu campo de estudo, porque você vai precisar ali destilar um pouquinho isso na sua carta de intenção, né? Outra coisa que você precisa colocar na sua cartinha de intenção é qual que é a sua situação no Brasil? A imigração, ela quer, né, como eu já falei, que você venha temporariamente para estudar temporariamente. Sim. Ou seja, você vai ter que falar da sua situação familiar, da sua situação de trabalho, da sua situação de quais são seus planos para Projetos, voltar, quais são sim. seus projetos, você tem família, você não tem família, você está deixando esposa, filhos lá no Brasil, quais são os teus laços para voltar para o Brasil, né? Exato. Uhum. Então, Exato. uma carta, uma evidência assim que eu acho super importante, que nem todo mundo também coloca, é uma carta do seu empregador. A gente sabe também que, né, às vezes, você vai chegar para o teu empregador e falar assim: "Não, mas se eu falar para ele que eu vou, mas eu não Pra quero voltar, Austrália, ou eu que eu vou ir, né, e tal, ele vai me demitir ou etcétera". é. Mas se você tiver um jogo de cintura e conseguir conversar com o seu empregador de modo que ele te dê uma cartinha falando, né, alegando: "Olha, eu confirmo que eu sei desses planos da pessoa que está vindo aqui para a Austrália, estudando, que ela tem planos para voltar e que, olha, o inglês vai ser essencial para ela subir aqui dentro da empresa, da Vai carreira, agregar. etcétera, vai agregar". Uhum. Gente, não tem por que não pedir uma carta para o seu empregador, Aham. Sim. tá? Um exemplo muito, muito concreto aqui, que inclusive né, é um cliente que veio através de mim, que aí eu passei para a Sheila, que ele trabalhou por muitos anos para um empregador de maneira permanente, né, mas no CNPJ, ganhava o dinheiro lá no Brasil em dinheiro, né, em cash in hand. Não tinha muito como provar a situação dele, mas a gente conseguiu trazer ele aqui, né, amém, é nosso filho aqui, eu falo para ele que ele virou meu filho aqui, É.
porque nós conseguimos uma carta do empregador dele, que deu esse suporte, falou, não, quando você voltar, a gente vai fazer, né, vamos fazer outros projetos juntos, e etc. Então foi bem legal isso né, da honestidade dele com o empregador dele, e eles tiveram que ajeitar um pouquinho a situação lá no Brasil também, com essa questão dele receber em cash in hand, Que é um né, desafio. que é um desafio, para a gente provar ali 3, 4, 5 meses de salário entrando na conta dele para poder trazer esse dinheiro e mostrar para a imigração de que, né, ele está empregado, ele era empregado, a vaga dele ainda está disponível para quando ele voltar e etc. Ô, Dan, essa questão da carta de intenções, eu acho que ela é primordial hoje para o visto de estudante, né? Sem dúvida. Hoje, eu sempre gastei muito tempo em conversar, entender um pouquinho, às vezes, com o intercambista, porque as pessoas, elas vêm com uma ideia de eu trabalho nisso, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu gosto sempre de explorar o além, né? Ah, sua formação é tal, mas fez algum cursinho técnico ali, então a gente tem que entender algumas possibilidades que, às vezes, na carta de intenções, a gente pode dar ênfase a isso, e isso tem relevância. E, às vezes quando você está conversando com a pessoa fala assim, mas é isso mesmo. Eu falei, não, com certeza é, porque olha aqui o seu histórico. Então, é importante de realmente analisar o perfil e tentar colocar as informações mais reais possíveis. Então, trazer a sua essência, a sua história mesmo nessa carta de intenções, que fica fácil. E dar ênfase ao que realmente você veio fazer na Austrália, o que tem a ver com a sua profissão e o que tem a ver com os seus estudos. A imigração, ela quer ver isso. Ela quer ver o seu propósito aqui. Se você colocar lá, estou indo para a Austrália só curtir praia e ganhar aí um pouquinho mais de cultura, que pode, o intercâmbio serve para isso. Mas não é muito bem o perfil da Austrália. A Austrália, a imigração da Austrália, ela quer além. Porque se você quer fazer um intercâmbio aí mais para ganho cultural, turismo, por que não Estados Unidos, ela vai pensar? Estados Unidos está bem perto ali, América, ou por que não um visto de turista? Exato. Agora, se a pessoa vem com um visto há mais de 4 meses, ou 4, 5 meses, que é o visto de estudante, então tem que ter um propósito maior. Para você atravessar, você que vem do Brasil, atravessar o oceano aqui para a Austrália, tem que ter um propósito maior. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa carta de intenções, tem que colocar ali uma história que realmente seja relevante, principalmente para a sua profissão e que tenha a ver com com o seu estudo, estudo, que você né? vai fazer. Com a sua e não parte mostrar acadêmica. que está se desligando totalmente do Brasil, Não, né? Tipo, Não. ai, tenho muita vontade de ir para a Austrália para aprender migrar. inglês ou migrar, ou então falar, já vendo até meu carro, vendo minhas coisas aqui para poder ir, pô, lascou. Não, lascou. Já tá. Já entrou ali de pé meio, né, Lascou, bem errado. lascou bem mesmo, errado. porque aí a imigração vai ver que ela está usando o visto de estudante para um diferente propósito. E se a imigração da Austrália ela disponibiliza de várias oportunidades de visto, se você tem outras intenções, você precisa aplicar para o visto dessa intenção. Visto de estudante tem que mostrar estudo, tem que mostrar propósito, genuinidade, né? Tem que temporária. mostrar para a imigração por que está vindo aqui e tem que mostrar suporte financeiro. Esses são os pontos principais, acredito, desse visto, não? Principais. Outra coisa que eu acho importante também, né, é você escrever a sua própria carta de intenção. O agente educacional ele pode te auxiliar, né, nessa escrita, sem dúvida alguma, mas é importante que o primeiro esboço, pelo menos, seja feito pela pessoa, porque vai ter a sua essência ali. E aí, né, seja o agente de imigração, seja o agente educacional, a gente pode lapidar essa carta, né? orientar. Ver os pontos que estão fortes. Exatamente. Esqueceu alguma coisa, não esqueceu? Olha, eu lembro que você me falou sobre isso aqui. Vale a pena colocar? Vale a pena? Tem coisas que dá para tirar? Tem coisas que dá para tirar? Gente, assim, eu já vi cartas de intenções, assim, que fala até do gato. Eu juro por Deus. Eu já vi também. Que o cachorro. Mas às vezes o cachorro, o gato, às vezes é uma coisa que para ela é muito forte. Então, às vezes, de uma forma bem sutil, né? Eu deixei meu cachorro com a minha mãe, estou sofrendo muito, porque hoje em dia cachorro faz parte da família, né? Então, assim, às vezes eu até deixo esses pontinhos ali, porque afinal de contas é um laço. Você vê que a pessoa tá sofrendo por aquilo ali. Eu já vi gente que deixou de fazer de intercâmbio por conta do cachorro. Imagina. Várias pessoas por causa do animal. Aqui para a Austrália, o processo de trazer um animal é bem complicado, né? Não é impossível. E é bem caro. Mas assim, vendo aí nas possibilidades, é bem difícil trazer hoje um animal de estimação, né? Mas eu já vi isso na carta. E você, no seu caso, assim, você recebe os estudantes e aí você, para que seja aprovado mais fácil, você recomenda ir para algum lugar específico da Austrália ou qualquer lugar que for, vai ser a mesma análise, não tem... Não, eu acho que é a mesma análise. O que eles querem ver é se você se você está vindo aqui para estudar e como temporário, como estudante temporário. Se você vai estudar numa área regional ou se você vai estudar aqui em Sydney,
a probabilidade eu acho que é a mesma. E- Mas, dependendo do seu objetivo, se o seu objetivo é uma residência permanente, aí é um outro estudo em cima do seu caso para saber, vamos te mandar, vai ser beneficiar você estudar numa área regional? Tem escola nessa área regional? Aí Que é é um outro dos caso. Problema, assim, é das coisas que, né, um dos steps que a gente tem que aí, né, percorrer. Esse local vai te beneficiar lá na frente num visto de Uhum. residência permanente. Tem algumas. E nesse pós-pandemia, você acha que o processo de validação do visto está mais rápido? Porque eles estão realmente precisando de gente aqui. A gente está falando em termos de visto de estudante Estudante. ou tá? Porque Porque eles tem mesmo... duas nuances aí. porque mesmo estudantes, eles sabem que os estudantes vão É. ser a mão de obra, né? Então, Olha, tá todo mundo aí tendo visto aprovado. É opinião, é opinião. Tá tendo visto Ponto de aprovado. discussão. Tá tendo visto aprovado aí até antes da cartinha como fala que knowledge of receipt, recibo da aplicação, Sim. né? Quando a gente faz a sua aplicação, a imigração, em questão assim, de alguns segundos, manda um e-mail com a confirmação de que eles receberam a sua aplicação. Sim. Tem visto de estudante sendo aprovado sem antes da gente receber esse visto, essa cartinha, né? Então, assim, eles estão aprovando muito rápido, eles colocaram, acredito que mais gente ali Para para trabalhar. trabalhar, e eu acho que eles estão automatizando essa parte de processamento de vistos e fazendo tudo com a inteligência artificial, acredito eu, porque não é possível que uma pessoa vai conseguir analisar um visto em um segundo, né? Assim, acho que pós-pandemia a gente tem que fechar em blocos, né? Até do começo da pandemia, até que liberou os boards, até liberou mais ou menos em abril para os estudantes de 2022 entrarem aqui, até outubro a coisa foi meio slowly. Outubro de 2022 já começou a ficar um pouquinho mais acelerado. No final do ano passado, em dezembro, a gente teve um boom de vistos aprovados, que é o que você está me falando agora. E agora que a gente está num novo ano, né, que a gente vamos ver como que a imigração vai se portar. Eu acredito sim que a imigração, ela tá dando uma acelerada porque ela realmente quer que a mão de obra aqui, ela reconhece, nesse momento, ela reconhece que o estudante internacional está agregando, né, como nunca, porque antigamente não tinha muito valor para a imigração, eles sabiam que ajudava na economia, mas eu não acho que a imigração, ela vai acelerar porque ela também está precisando disso. Eu acho que ela ficou muito atrasada, ela estava sem mão de obra, colocou mais staffs, né, fez aí um reconhecimento aí talvez de inteligência artificial mais rápido para reconhecer o quão genuíno essa aplicação é, para poder trazer e desafogar um pouquinho, porque eu imagino que tinha ali, ó, tinha visto de um ano aí, de gente aqui dentro que não saía daqui de dentro porque tava com visto de um ano de estudante renovando, o cara já tava terminando o curso. Aí eu falei, aí o pessoal vai negar, eu falei, não vai negar esse visto, você já terminou o curso. Não tem como negar. Não tem como negar, entendeu? Então, eu não acho, assim, pós-pandemia, acho que sim, acho que agora as coisas estão ficando mais rápidas, eles deram uma revisada nos processos aí, vamos ver como vai ser esse ano de 2023, né? O estudante tem um limite de horas para trabalhar ainda? Voltou? Como é que ficou? Então, olha só, por conta da pandemia, amém, Austrália, amém. Vocês deixaram estudante trabalhar mais que 20 horas por semana. Porque, gente, isso vem lá desde a minha época, tá? De 2001. E deve vir lá dos anos 40. Estudante só... A regra geral é que você pode trabalhar 20 horas por semana somente. Sim. Se sustentar com 20 horas de trabalho aqui é difícil. É possível, mas é bem assim, a conta, né? Fica bem apertada. Depois da pandemia, teve essa nova regra da qual o estudante internacional pode trabalhar 100 horas se quiser, 200 horas se quiser, horas ilimitadas, mas já foi dito que a partir do ano fiscal, né, quando o ano fiscal termina, que é dia 30 de junho, no próximo ano fiscal, as regras anteriores vão voltar, ou seja, vocês vão, né, o estudante vai poder trabalhar somente 20 horas por semana. Mas... Olha lá, o Dani já fica preocupado lá. O Dani, o nosso editor aí, já coçou a cabeça. 20 horinhas só. É bom pegar mas praia, olha, 20 horas. Vamos vender sorvete Só que na praia. Se vira nos 30, gente. Aqui, assim... Mas eu espero que a Austrália reveja isso. E eu acho que, eu gostaria muito de ver que, tudo bem, o visto de estudante, ele é para você vir estudar, né? Não é para você vir trabalhar e fazer dinheiro, mas eu acho que
a Austrália poderia dar pelo menos 30, 35 horas Ah. de trabalho. É. 32 horas de trabalho, Não, e assim, entendeu? todo mundo precisa Legal, trabalhar, porque... né? E agora eu acredito que mudar também essa mentalidade da pessoa que já está acostumada, já está ali com o income, né? Que está recebendo aquele valor, daqui a Exatamente. pouco tem que reduzir. Eu não sei, eu E será que essa pessoa não vai perder o emprego? Porque o É. empregador viu que precisa da pessoa integral e agora ele vai ter que Mas os ser espertos part-time? aí já tá tentando abrir uma oportunidade para, de repente, um sponsor, né? Quantas É. pessoas não teve a oportunidade nessa pandemia Verdade. de mostrar o seu trabalho porque estava Verdade. realmente precisando e agora com essa abertura de trabalho 40 horas, as empresas podem contratar oficialmente mesmo, legalmente. Então, muita gente aí está aproveitando várias oportunidades. Essa é a Austrália, né? A Uhum. Austrália, Amém. do nada, tem uma regra, daqui a pouco a história muda, então você Uhum. tem que sempre estar aqui atualizado e fazendo a coisa acontecer, porque às vezes a sorte... Atualizado, com pessoas Exatamente. competentes aí A para sorte te às vezes bate na auxiliar. porta aqui, ó. Falou, opa, É. você tá É aqui, verdade. acontece. É verdade. E se você tem a restrição das 20 horas de trabalho, quando ela voltar novamente, segue as restrições do seu visto. Porque se você for pego, seu visto pode ser cancelado, você pode ser deportado, isso fica no seu histórico, isso te mancha não só com a Austrália, como qualquer outro país, quando você tem que fazer sua aplicação, né? Eu não sou especialista em outros países, mas assim, eu lembro que quando eu tirei, acho que meu visto nos Estados Unidos, tinha alguma pergunta que falava assim, você já teve algum visto negado? Você já Uhum. quebrou alguma regra de imigração do seu visto? Então, assim, né, Sim. não faz. Ô, Dan, a gente falou de algumas coisas aqui, que foi a carta de intenção, a gente falou do suporte financeiro, a gente falou o quanto é bacana ali colocar as informações. É o primeiro passo para a pessoa entrar aqui na Austrália. Sem visto, a pessoa não entra na Austrália, certo? Exato. E aí tem outras coisas em relação ao visto de estudante. Visto de estudante, ele pode ser cancelado? Por qual motivo? Sem dúvida alguma. Ele pode ser cancelado porque você não cumpriu uma das regras, por exemplo, você trabalhou mais que 20 horas, se essa for a regra, né? Motivo, já. Corrente ali naquele No período. momento, uhum. É muito raro, tá? Eu nunca vi isso acontecer com um brasileiro aqui. Mas se você cometeu um crime muito grande, né, de uma seriedade muito grande, seu visto pode ser cancelado. Esse é o medo de todo brasileiro, Se né? não for para a escola, né, gente? Se não for pra escola, não teu cumprir visto pode com o cancelado. propósito que você colocou ali, a Exatamente. escola vai colocar lá uma alerta, a segunda alerta, e aí vai mandar uma informação para a imigração. Você não está Você atendendo a escola. Você não está cumprindo com o que As você, regras do visto. né, Sim. se colocou ali. Aí tem gente que fala, mas o visto não é cancelado. Gente, eu me corrija se eu estiver errado, né? É o que eu entendo. A imigração não fica ali olhando, correndo atrás de você toda hora, olhando sua aplicação. A informação tá ali, o histórico fica. Sem dúvida alguma. Algumas vezes, na maioria das vezes, a imigração não fica olhando pessoa por pessoa para ir ficar cancelando esse visto. Mas tá ali. Ou você pode ficar aqui por esse período não cumprindo com as regras e o visto não foi cancelado, mas Pode na hora que acontecer. você for renovar, na hora que você for fazer outra coisa, a imigração vai analisar e ela vai ver que ficou um gap sem 8 meses sem estudar, sem 6 meses sem estudar. Porque a própria escola pode cancelar, né? Ela deve Então, cancelar. aí Ela vai, Só ela que ela pode. vai alertar a imigração que ela cancelou o COI, né? Isso. Que é aquele documento Confirmação. oficial, a confirmação da matrícula. Exato. E quando você for fazer teu próximo visto, vai estar lá no sistema da imigração apontando que o seu COI foi cancelado. E aí eles vão falar, opa, Viu, Dani? o que aconteceu? Fique esperto. O foco é EdCare. Sim. Explica um pouquinho, Vou falar o que é um esse pouquinho que é o curso? programa. Isso. Tá. Então, na verdade, o curso ele chama Certificado 3 Individual Support. Tá. A gente fica falando Age Care, mas na verdade não é bem Age Care. Com esse curso, você na verdade pode estudar, você pode trabalhar com qualquer idade. Tá? Vamos começar por isso, tá? O certificado 3 Individual Support, você pode trabalhar com Age Care, que seria, né, cuidador de idosos. Você pode trabalhar com a community, que são pessoas em geral, e você pode trabalhar com essa parte de disability também. Tá. Então, são 3 indústrias que englobam o certificado 3 de Individual Support. O que a gente está falando muito de Age Care é porque dentro da área de Age Care que existem algumas possibilidades agora. Tá. Mas o curso em si, ele é um curso bem genérico que engloba tudo isso. Tá? Engloba muito mais do que só Age Care. Então, se a pessoa, de repente, não quer trabalhar no futuro com Age Care, tem muitas outras possibilidades para trabalhar aqui na Austrália também. Entendi, eu pensei que era só para trabalhar com idoso. Não é, na verdade, tem muitas outras Individual áreas. support, É. você pode também ter... E tem uma coisa assim bem interessante que eu sempre falo para os alunos. Alguém que é da área de saúde em geral, então vamos pensar uma pessoa que é um psicólogo, um fisioterapeuta,
uma enfermeira, mesmo médico, até veterinário, Uhum. poderia fazer esse curso para se inserir na área de saúde aqui na Austrália. Tá. Porque você vai ser um assistente de um enfermeiro, um assistente de fisioterapia, um assistente. Você não vai ser a pessoa que às vezes vai até colocar a mão no cliente ainda, Sim, porque sim, você não tem essa licenciatura, né, essa licença aqui na Austrália. Mas você pode ser a pessoa que vai estar junto com essa pessoa. Então você está Entendi. aprendendo muito da Austrália. Você está aprendendo muito do como que funcionaria na Austrália e você está pegando os contatos, né? Sim, com certeza. Então eu falo, tá inserido pessoal, no mercado. para que perder tempo fazendo um curso que não tem nada a ver com a sua área? É verdade. Né? Então a Ju, gente tem traz sentido. muita gente. Eu vou te falar que o Brasil nem é tão grande ainda. Eu acho que agora o Brasil tá se abrindo para isso. Sim. Mas tem países como Colômbia, Vietnã, Filipinas que já entendeu isso. Suécia, a minha irmã Todos da os Suécia médicos lá. vêm para cá, faz esse tipo de programa para se inserir dentro do mercado de trabalho. Dali ele vê o que ele precisa para validar o diploma dele do exterior. Então Entendi. assim é também uma porta de entrada, na minha opinião, para quem é dessa indústria. Dessa área. Tá? Você pode fazer esse curso mesmo que não seja da Sim. área, mas pode ser uma grande porta de entrada. Mas vamos dizer que não. A gente tem, por exemplo, um aluninho que tem 18 anos, não sabe ainda o que vai estudar. Por que não tentar? É uma tentativa. Será que essa área não é uma área para mim? Antes Sim. de começar a fazer uma faculdade no Brasil, por exemplo, de medicina e tudo mais, faz um curso desse para ver se gosta da indústria, né? entende a indústria, porque vai estudar Porque é tudo. cuidados, né? É Você tá cuidados. lidando ali diretamente com cuidados. Então, É. você já consegue ali, ao invés de investir aí 4, 5 anos, de repente, numa faculdade, 1 ano, né? A gente vai É falar um sobre ano, o período. um ano. É 1 ano esse curso, essa que é a sacada, Grande, né? grande que é vantagem, né? um curso de 1 ano. A pessoa já pode verificar se é isso que ela quer mesmo e ela já vai estar inserida no mercado de trabalho e Com também na certeza. parte acadêmica, né? Porque também tem que Sim. ter a parte acadêmica primeiro para depois trabalhar. Que legal. Entendeu? É bem focado, mas aí você é um especialista. Toda vez que você se torna um especialista na Austrália, é maravilhoso, né? Existem muitas possibilidades que abrem portas quando você se torna um especialista. Tudo que é muito geral, obviamente, você vai ver aonde você quer se especializar. Isso é uma coisa de Austrália. Você Não, é se até legal você falar especializa e disso. continua. Até a gente legal já também falar um pouquinho disso, porque no Brasil, o nosso currículo é assim, eu sei fazer tudo. Isso. Eu sei, né, fazer X, Y, um alfabeto, assim, de possibilidades. Isso é uma qualidade lá no Brasil. É. Mas aqui na Austrália, pessoal, não é assim. Então, quando você quer trabalhar numa área, você precisa mostrar, né, que você é especialista naquela área. E realmente descartar todas aquelas outras habilidades e experiências que você tem se você tá focado numa área só, né, Ju? Porque a gente tem uma mentalidade totalmente diferente. Então, normalmente, quando as pessoas olham um currículo ali que tem várias experiências, que sabe isso e aquilo, eles acabam deduzindo que a gente não tem experiência nenhuma. É E isso. numa coisa específica, Não é né? uma coisa Você tem específica. muita experiência em várias áreas, mas não vai ser especialista. Eles gostam de contratar pessoas mais especialistas. Especialista. Então É fica bem essa comum, dica aí, né, é Ju? bem É comum legal, isso bem na bacana. Austrália. E já aproveitando também para falar da questão do estágio, Uhum, né? sim. Porque assim, normalmente você faz um curso, aí você tem aquela parte das aulas aqui, tem a prática, mas não é a mesma coisa que você Sim. tá em loco. E É. ter uma experiência também, uma referência, porque também na Austrália, pessoal, Super referência é tudo. Então, assim, eles vão sim. falar, tá, você trabalhou, mas você trabalhou aonde? E então tem essa parte de estágio incluída no programa. Isso. Então, assim, na verdade, ela é obrigatória na Austrália, tá? Para programas da área de saúde são obrigatórios. Então, a escola faz a colocação, tá? Então, o aluno vai falar pra gente, olha, tenho esses dias, esses horários, mais ou menos, a gente tem um número de horas mínimos para esse programa, que Tá. são 120, e a gente vai organizar esse estágio. Ele normalmente é não remunerado, porque você está aprendendo em sala, aprendendo no trabalho, Sim. praticando o que você aprendeu na sala de aula dentro do trabalho. Então, vai ter um supervisor, vai ter uma pessoa que vai estar vendo o que você está fazendo, então você ainda não é pago. Mas, assim, a grande vantagem que eu acho de você estar fazendo esse trabalho, além de estar no currículo, é que como é uma indústria atualmente que precisa de muita gente, tá? Precisa realmente de muito funcionário, a chance de conseguir um emprego é muito alta. Se você faz um estágio bem feito, né, e as pessoas precisam ele pode te oferecer uma vaga de emprego no final. Eu tenho ouvido, né, as pessoas que estão aqui, porque realmente é uma área que está crescendo, assim, muito, muito rápido, com várias oportunidades. Que tem pessoas que já estão trabalhando na área de aged care, né? Para quem não sabe, aged care é como se fosse uma casa de repouso aqui, né, na Isso. Austrália. Então, pessoas que estão estudando aí um mês
já consegue oportunidades porque realmente tá precisando. Sim. E Ju, vamos falar a verdade, paga bem. Paga bem. Paga bem. É um salário acima da média. Tá? Então, é um salário... Normalmente, existem duas opções aqui na Austrália. Você pode trabalhar casual ou você pode trabalhar com contrato. Sim. E o casual, né, que normalmente é onde o estudante começa, ele é realmente o valor mais alto. Sim. Tá? Então, eu vejo muito estudante focando nisso e, como você falou, desde o começo. Desde o começo. Começou a estudar, você teoricamente pode começar a trabalhar. Tá? Porque é isso que eles precisam. Eles precisam que você tenha esse certificado 3 no final para poder apresentar para eles. Então, você está estudando, eles sabem que você está fazendo esse programa, esse curso, ele vai poder te contratar. Tá? Então, é uma grande possibilidade. Imagina quando que você consegue um emprego com um salário tão bom sem ter um certificado ou um diploma na mão. Sim. E ela realmente arrebenta, gente. Essa mulher aqui é muito boa. Então, vamos ver se dá um tempinho de passar lá e mostrar pra vocês. Mas não prometo que a coisa tá corrida aqui. Mas Casa Brasil, muito obrigada. E se vocês estão vindo pra Gold, não esquece de passar lá no restaurante, né? Porque com certeza vai agradar você, viu, gente? Ju, vamos lá. Bora lá que o papo tá bom. Vamos lá. A coisa tá boa. Só pra gente finalizar essa parte acadêmica, como que funciona? O estudante vem pra aula, faz lá todas tem as aulas, né? Tem todos os exercícios. E como que é esse programa? Explica um pouquinho pro pessoal que tá no Brasil, principalmente, tem o pessoal que tá aqui, claro, mas tem o pessoal no Brasil que não entende ainda como que é essa parte acadêmica. Tem trabalho, vocacional, como que é? Porque no Brasil a gente tem aquela didática de que você vai pra escola, o professor ensina, passa exercício, você corrige ali, ele tá sempre com você. Aqui é um pouquinho diferente, certo? É diferente. Então, assim, não tem aquela coisa de ter prova, de ter nota na prova. Então, o sistema vocacional da Austrália, na verdade, a pessoa ela vai fazer o trabalho e ela tem que passar. Tá. É bem diferente isso. Então, o que acontece? Dentro de sala de aula, muita parte é prática, tem, obviamente, a parte escrita, mas todos os trabalhos são feitos até em grupo, às vezes, junto com os outros alunos. E aí, a pessoa ela tem que passar na matéria. Então, é feito online, tá? Então, todo o sistema, ele é online. O professor tá com ele lá, ajudando ele a fazer os trabalhos. E quando ele termina, ele manda esse trabalho online pro professor. O professor chega. Se o aluno não passou, é bem interessante. O professor fala, olha, a questão 3, 4 e 5 precisa de revisão. Tá. E aí, recebe de volta e você corrige essa questão 3, 4 e 5. Conversa com o professor de novo. Então, a Austrália quer que o aluno entenda realmente a matéria. Não importa, não é aquela coisa, eu vou copiar e vou passar ou não passar. Não, na verdade, a ideia é, você entendeu a matéria? O que está errado? Então, esse é o sistema educacional da Austrália. Legal. É bem diferente. E é interessante, porque aí acaba que tem muita coisa que acontece em sala de aula. Tem trabalho que você vai acabar fazendo uma parte em casa, mas tem muita coisa em sala de aula. Então, esses 2 dias de aula, a gente realmente recomenda, venham nesses 2 dias, né? A gente pede, pelo menos 80% do aluno vir em sala de aula por causa disso. Tem que aprender também, né? Tem que ter a parte de você não está trabalhando em qualquer coisa, você está trabalhando com pessoas vulneráveis. Você tem que saber o que você está fazendo. É verdade. Não adianta, né, fazer o curso de qualquer maneira. Então, vai ser um curso sério. Você está fazendo um investimento financeiro que vai te trazer um grande benefício no futuro também. E você vai estar ajudando outras pessoas. Mexeu com pessoas, principalmente, tem que ser uma coisa séria. Legal. Tá? Então, isso é interessante também. Então, como que funciona essa história dos assessments, né? Como que a pessoa, como que o curso... É por matéria. Então, o curso certificado 3 de individual suporte, nesse momento, ele tem 18 matérias. Eu falo desse momento porque o governo gosta de trocar, às vezes, alguma coisa. Então, né, nesse momento, são 18 matérias. E você tem que passar nessas 18 matérias. Então, você vai estudando matéria por matéria, tá? Então, um pouquinho diferente do Brasil, que você faz várias matérias ao mesmo tempo. Não, você faz uma matéria, completou, de repente, em 3, 4 dias. Aí, depois, outra matéria vem e passa por uma semana. Legal. Aí, outra matéria, às vezes, vai durar 3 semanas, porque é uma matéria mais longa. Foca mesmo naquela naquele matéria. assunto. Legal. Aprende aquele assunto e o mais legal, aí quando você acaba o primeiro termo, vamos dizer que um termo são 10 semanas, né? Que a gente comentou isso antes já. Então, de 10 semanas, você faz 8 semanas de matéria e você faz 2 semanas de estágio sobre aquelas matérias que você acabou de estudar. Então, é uma coisa fresca, acabou de aprender isso e agora eu vou pôr em prática e vou ver como é que funciona dentro de uma casa de repouso, algum lugar que você vai trabalhar da indústria. Sim. Tá? Então, é bem interessante isso também, porque você aprende na prática, dentro de sala de aula e põe na prática dentro do local que você está trabalhando. Show de bola. Então, é um curso muito interessante. Legal. Ju, porque a gente faz esse curso aí de 1 ano, Isso. né? E já pode ser sponsorado, é isso que eu tô sabendo, tá? Você vai me corrigindo. Vou mais ou menos falar qual que são as regras mais ou menos que a gente pode ler dentro do site da imigração. Exato, e a gente porque vai a informação ela tá ali pra elas, todo mundo, né? Isso. E já pode, por exemplo, ser sponsorada diretamente sem passar por aquele período de experiência após a Isso. formação. Porque aqui na Austrália, tudo que você
estuda, você precisa ter experiência depois do seu estudo, e aí sim você vem, de repente, para uma futura migração. A gente, de novo, a gente não tá aqui falando de migração, a gente tá falando de oportunidades, tá? Até porque o nosso approach aqui, a nossa ideia é trazer informação de estudo para vocês. Mas é claro, né, que muita gente tem estratégia de vir para a Austrália, gostaria de repente, ter oportunidades nesse país, e sim, esse tem sido um dos focos para alguns intercambistas, de poder, de repente, traçar aí um caminho de imigração, de repente, um pouco mais curto. Mas tudo que a gente falar aqui, por gentileza, vá até um agente de imigração, avalie o seu caso, converse com eles e também passe as informações pra gente. Porque se vocês souberem de coisa que a gente não tá sabendo, manda pra gente, compartilha também, que a gente tá aqui pra aprender, tá bom? Com certeza. Mas Então, fala aí, Ju, pra mais nós, ou e eu vou menos, comer. você vai comendo e eu vou falando. Vamos lá. Então, a lei nova, que entrou dia 1º de julho, diz que uma pessoa que termine o certificado 3 Individual Support, ele agora tem a permissão, caso ele consiga, de aplicar para um sponsorship. O que seria isso? Um visto de onde ele é sponsorado, que tem uma palavra até melhor, né? Ele é patrocinado pelo empregador, tá? Para ficar na Austrália, trabalhando para ele por exemplo, 2 anos, tá? E normalmente a pessoa tem que ter experiência, que é isso que você falou, para poder chegar nisso. Mas só de completar o certificado 3, ele já está dando essa possibilidade agora para o aluno. Tá? Então, isso encurta bastante todo o programa dele, porque ele termina o certificado 3, e se ele consegue uma empresa, né, no caso um aged care, que possa dar esse patrocínio para ele pode ir direto para esse visto de patrocínio, que é o sponsor, né, para poder trabalhar na área por 2 anos. E trabalhando na área por 2 anos, novamente, eles estão encurtando mudando algumas regras para que você possa também pedir uma imigração depois. Então, essa é a teoria, isso está no site da imigração, todo mundo tem acesso a essa informação. Mas é óbvio que existem, por exemplo, detalhes, como, por exemplo, dentro de o aged care, para poder te patrocinar, ele tem que fazer parte do sindicato. Ele tem que ter uma documentação. Não é qualquer lugar. Tá. Uma documentação assinada com o sindicato, para poder ter essa possibilidade de dar esse patrocínio para você. Sim. Quem vai conseguir é o aluno também. Não é a escola vai conseguir, ou não é nada disso, né? O agente vai conseguir para mim? Não. O aluno que vai ter que conseguir. Então, a gente fala, você vai ter que estar trabalhando lá, por isso também tem essa parte do estágio, que você vai estar fazendo não remunerado, você tem que fazer o melhor estágio possível para começar essa conversa ali dentro. Entender as possibilidades, ir no agente de imigração e falar, olha, talvez tenha possibilidade nesse aged care, como é que funciona para mim? Porque tem vários detalhes, tem idade, tem o nível de inglês, tem o IELTS, que tem que ser feito, Sim. apesar deles também terem abaixado isso, né? O IELTS agora é 5 para esse visto novo. Só vamos falar pro pessoal o que é o IELTS, porque tem muita gente que não sabe, sim, né? que é o teste de inglês, né? O teste de inglês, né? Você precisa, né, ter uma pontuação mínima para Isso. poder migrar ou para poder fazer alguns cursos. Também tem o PTE, né, que é o mais... Mas que é ele pede o IELTS nesse ele pede o caso. IELTS. Bom, não sei, ao menos que as coisas mudem, né? Ah, ok. Não sabia que podia ser um específico para uma o área. IELTS. Nessa área, eles estão pedindo o IELTS 5, por Entendi, exemplo. entendi. Mas assim, isso é coisa que um agente de imigração vai poder dizer. Você consegue ou não consegue. Entendi. Tá? Porque tem essa parte, né? Tem outros detalhes que podem, né? Que a gente não que a sabe. gente não pode não saber. É. Então, assim, mas a vantagem é que se tudo se alinha para que você consiga fazer isso, você faz 2 anos de trabalho dentro desse local, já recebendo como australiano, com um salário legal, certo? E depois pode aplicar para uma imigração. Então, pode ser um caminho muito legal. Porque hoje em dia, na Austrália, se você quiser obter qualquer tipo de trabalho ou residência permanente, o governo vai exigir que você tenha experiência, right? Ou seja, antes do trabalho, depende da situação, Sim. ou a maioria das vezes pós-qualificação. Pós-formação, exato. Eu acho que isso que dificulta muito para o estudante que está aqui. Exato. Então, se você não tem experiência em nada e deseja obter a residência permanente, eu acho que é uma das maiores oportunidades que o governo realmente lançou agora, tamanha deficiência no setor de aged care aqui na Austrália. Tá, então a gente tá falando de um sponsor aí na área sem experiência, depois de uma formação de 1 ano, né? A gente tá, é um cenário, existem vários cenários, né? Correto. A gente tá desenhando um cenário aqui, o mais simples aí para quem quer fazer. Mas qualquer agência, qualquer aged care pode sponsorar essa empresa? Essa pessoa... Essa pessoa, desculpa, Sim, perdão. sim, você tá certa. A pergunta é uma pergunta muito boa. Na verdade, não. Tá. É a empresa para te oferecer esse sponsor pelo aged care, né? Porque a gente está falando do sponsor visa. Esse, na verdade, é um sponsor que a gente já conhece, o visto 482. Tá. Só que
está oferecendo, então, umas concessões com essas ocupações que normalmente não estão na listas e concessões especiais, ou seja, que você não precisa ter a experiência de trabalho, mas a empresa que vai te oferecer esse visto de trabalho, ela precisa ter um acordo com o governo e com a União. Entendeu? E quando eu falo união, eu falo os setores, existem 3 tipos de uniões que eles têm que entrar num acordo com eles. E para você, depois que eles fazem esse processo, aí sim, as empresas conseguem fazer esse processo, esse contrato com o governo e aí sim sponsorar. Então, é claro que é um processo muito complicado que você, como indivíduo, não vai fazer parte. Tá. Então, para você realisticamente obter e tiver chances em ter sucesso nesse caminho que a gente está conversando hoje, você tem que achar uma empresa que já tenha feito esse acordo com o governo. E essa informação está disponível, tá? No website do governo. Tá. Hoje em dia, nós temos 5 empresas, né? E você pode checar mais informações. Todos esses... O Labor Agreement, o Age Care Labor Agreement, não é publicly available, porque tem informações confidenciais. Mas lá tem as empresas e você pode achar os websites de quem, entendeu? Já dá uma olhada, de então quem já tem algumas empresas que já têm isso e você consegue verificar e já correr atrás dessas empresas. Já. Para os estudantes trabalharem full time, né? Porque durante o Covid eles liberaram um monte de coisa. Visto Covid, deram concessões, estudante pode trabalhar full time. Aí agora eles retiraram essas concessões, mas aquele estudante que já está trabalhando em Age Care desde maio desse ano pode continuar trabalhando full time até dezembro desse ano. Tamanha é a demanda. Então eles lançaram isso e também junto lançaram esse Age Care Labor Agreement, que foi assim uma grande novidade, porque ele está dando a opção para essas 3 ocupações novas que não estão na lista de poderem obter o visto temporário sem experiência de trabalho, apenas com a qualificação certificado 3 e sem experiência nenhuma. Claro que você precisa de inglês, isso é muito importante, né? O inglês IELTS 5, pelo menos você tem que ser IELTS, tá? Não pode ser PT? Não pode, eles exigem IELTS. Sério? Sério. Não sabia. Eles exigem IELTS, não sei por quê, porque por isso que é muito interessante, entendeu? Esse Labor Agreement, você que escolhe o governo, né, que fez delimitou os limites desse contrato. Então, ele escolheu isso. E o inglês é uma das coisas que não tem. Então, se você não tem inglês hoje em dia, realisticamente, você pensa em prosseguir com esse caminho, a primeira coisa é você checar como que tá o seu inglês. Tá, boa dica, porque às vezes a pessoa já faz o certificado ali, tá com inglês mais ou menos, e aí chega ali na hora de aplicar esse sponsor, não tá preparado. Correto. Claro que nesse 1 ano você pode ir estudando e se preparando, né? Sim. Mas eu acho que o que você falou no início da live, eu também achei interessante, que foi você juntar o certificado 3 com o diploma. Que aí ganha um tempo a mais. Você ganha um tempo no Student Visa, entendeu? Por mais que você não tenha opções de estender depois para um Graduate Visa, infelizmente, hoje em dia... Pode ser que amanhã mude, tá? Mas hoje em dia não é uma opção. Mas pelo menos você ganha esse tempo. Porque você termina o certificado 3, não necessariamente você vai ter um sponsor. Você vai estar trabalhando, conhecendo as pessoas. Então, você vai fazendo esse diploma nesse segundo ano. Além de pegar mais qualificações, experiência de trabalho, você tem esse buffer, né? Esse período que você consegue negociar, tá trabalhando, já fica de olho. E outra, até ano que vem, a gente já tá agora, né? Outubro, até dezembro, pode ser que saiam mais agreements aí. É isso que eu ia falar. Mais agreements ano que vem. Vai sair, né? Até você terminar o curso já vai sair. A tendência é uma... Sim. A única coisa que você também mencionou, que eu acho que vale a pena mencionar, é assim, pro PR, pro visto temporário, você não tem limite de idade, tá? Mas pro visto permanente, eles limitaram para os 45 anos. Tá, 45. Que é, hoje em dia, a regra geral ainda. Ou seja, se você tiver 40 anos hoje em dia e você começa a fazer o curso, termina, consegue o sponsor, dá tudo certo, tudo maravilhoso. Se você completar os 2 anos de experiência de trabalho, chegar o momento da sua elegibilidade para o PI e você tem menos de 45 anos, ótimo. Pode ser que o governo libere, porque acontece, como os casos vão acontecendo, tem exceções que há dentro do governo, dentro do departamento, eles desenvolvem policies. E algumas exceções vão se desenvolvendo. Como tudo isso é muito novo, esse programa, ainda não existe. Ainda não existe muitos detalhes sobre o assunto. Mas hoje em dia, se você já está acima dessa idade de 45 anos, aí já não seria, pelo menos para um PR. Visto temporário você consegue. Mas para PR ainda não é uma opção. Legal. E a gente nunca sabe, né? Depois do Covid lá, que eles também abriram pro visto temporário para todo mundo aplicar o PR. De repente, né, numa oportunidade, é o arriscar, né?
A legislação aqui, você sabe, a gente que trabalha nessa indústria é uma loteria, porque assim, às vezes você está fazendo a estratégia do cliente, desenvolvendo tudo, chega lá, muda tudo, mas assim, como essa indústria realmente é uma indústria que tem uma extrema demanda, eu acho muito difícil. É o que eu te falei, eu acho que se for para mudar, acho que vai... Eu sou uma otimista nata. Eu acho que se for mudar, vai mudar para melhor ainda. Vão ter mais concessões ainda, porque ainda tem muita demanda. E esses jobs, eles estão available publicamente, né? Você sabe, saiu uma lista ali do Job Summits, assim, o número de vagas disponíveis ainda hoje em dia na Austrália é crítico. Então, como que a gente poderia, por exemplo, orientar ou deixar algum link para o pessoal para eles verificarem quais são essas essas age care, desculpa, que realmente já estão em relação a isso? Porque deve ter um update lá tem algum lugar que a gente pode acompanhar uns news, né? Tem. Porque como a demanda está aumentando, de repente tem algum por aqui que vai sair. Como que o pessoal acompanha isso, essa demanda? Sim, você pode entrar no site do Departamento de Imigração, né? Nossa, agora eu esqueci. Não tem Mas problema, depois a você gente pode coloca. pode deixar, Tá, o site do Doha, né? Que a gente chama do Departamento de Imigração. Lá, se você for na tab dos Labor Agreements, lá você vai e você acha por empresa. Como eu te falei, você não pode ter acesso ao conteúdo do Labor Agreement, mas como você tem um template, você já sabe mais ou menos. Mas lá você tem o nome das empresas. Tem a razão social, né, no caso. Mas aí você dá um Google ali e você consegue achar. Então, assim, nem sei se dá pra falar nome de empresas aqui. Não, pode falar? Pode? A informação é oficial, é na íntegra. Aí, por exemplo, tem uma delas grandes que é a Uniting, que é tipo big em age care. Tá. Ela hoje, as of now, as of today, ela tá lá. Tem outras também, tem duas em Perth, tem umas duas em Brisbane e uma aqui em New South Wales e Canberra, só pra vocês saberem. Legal. Mas dá pra ver essas informações. É o que eu te falei, pode ser que amanhã, semana que vem, já tenham outras. E a pessoa já pode aplicar o visto. Normalmente quem aplica lá já aplica porque sabe que tem esse labor agreement, né? Sim. E outra, nada impede de, se você fazendo o seu networking, principalmente que as pessoas estão se capacitando nessa área, juntar um grupo de estudantes que vocês mandam muito bem, fazem o seu estágio lá, o seu, por exemplo, seu work placement, e estão numa casa, e essa casa ainda não tem labor agreement, nada impede deles procurarem isso. Se eles realmente quiserem te manter e for algo que realmente, entendeu? Você pode fazer essa negociação. Claro que tudo isso é custo para eles, mas eles também vão ter um benefício. Inclusive, um outro benefício que esse visto dá é a redução no limite do salário, porque o salário mínimo para você ser hoje em dia sponsorado aumentou para 70 mil por ano, né, o TSMIT. E esse salário para essas ocupações, ele pode ser até 51.222. Esse número bem random, mas então a casa, ela vai poder ter essa opção de te oferecer um salário menor, o que é muito bom, que nisso você pode negociar com a empresa. Por mais que você esteja, entendeu? É o salário de mercado, por isso que eles botaram. Claro que não significa que eles vão te pagar isso. Quer dizer que, no mínimo, eles precisam te dar aquilo, eles podem te dar mais, e aí você... E tudo isso ajuda na comprovação, né? Com da certeza. imigração ali pro sponsor. Porque isso, às vezes é um problema, sabe, Sheila? Isso às vezes é um problema, porque a pessoa quer te oferecer o sponsor, mas ela fala, poxa, eu não posso te pagar esse salário. Então, o salário realmente ser reduzido é muito beneficial. E às vezes também ela não construiu esse histórico, né? Às vezes precisa provar ali que pode pagar o salário para a pessoa. Às vezes comprovar que pode pagar uns 50 é mais fácil do que 70, né? Com então, certeza. Às vezes alguma age care nova que ainda está construindo, que está em fase de crescimento, que sabe que pode pagar, mas não tem como provar ainda, então tudo isso facilita, né? Com certeza, é sempre muito bem-vindo. Até porque a gente está falando aqui de pessoas que eles estão esperando que a maioria das pessoas que vão estar nesse visto são graduates, são pessoas que estão começando a carreira na área. Então, é isso que você tem que pensar. São pessoas que estão começando realmente, que acabaram de terminar o certificado 3, então estão começando a carreira. Então, por isso que essa redução de salário mesmo, que é muito bom. Porque senão ia dificultar mesmo. Num quadro que as pessoas aqui trabalham como age care, mas elas trabalham por conta, trabalham por ABN e talvez tax. Essa pessoa consegue essa papelada? Qual é a dica que a gente dá para elas poderem arrumar esse material, deixar tudo certinho? Porque se precisar fazer uma aplicação de skill assessment, qual que é a sua dica para isso? Sim, boa pergunta. Aí depende da Skills Assessment Authority, né? Porque como a gente tem 3 ocupações lá, você tem que checar qual que é a Skills Assessment Authority, checando os requerimentos e como eles podem mudar isso a qualquer momento.
É difícil dar uma resposta certa, mas falando em formas gerais, se você está trabalhando na BN, não tem problema, você consegue demonstrar que você tem a sua experiência de Tá. trabalho. Mas o meu conselho, aí eu acho que não seria nem como agente de imigração, seria mais um conselho pessoal, mas como businesswoman mesmo, é que você tenha toda a sua papelada organizada, o seu Tá. tax em dia, se você, entendeu, consulta com o contador para você ter tudo isso organizado e você poder depois lá na frente comprovar, porque eu acho que a maior dificuldade que eu vejo dos meus clientes é assim, putz, eu não tenho invoice, eu não tenho evidência de pagamento. O meu tax não tá batendo, então eu não consigo, tipo, demonstrar. Eu acho que é o estresse, entendeu? E assim, eles vão exigir em todos os casos, a maioria dos casos, tá? Não posso falar todos. Sim. Mas a maioria dos casos, quando você é um contractor ou um profissional sole trader que tá trabalhando na ABN, eles pedem mais documentações. Então, você tem que estar preparado para poder guardar, ter referências de cartas de Tá. clientes. Fica sempre um pouco mais assim... Quero mais, né? Mas, entendeu? Por exemplo, normalmente, se você tá no TFN, é só uma carta de referência, o visto de trabalho. Mas quando a gente aplica um IBN, por exemplo, se for para um indivíduo também dá? Se eu cuido de um senhor, por exemplo, Nada te impede. A Tá. lei não diz que... a lei não diz. Agora, o ideal Agora, para você realmente conseguir ser sponsorado, vai ter Aham. que ser no TFN. Tá. Porque aí estamos falando, se lembra? Mas pro skill assessment para comprovar, pode ser no TF, pode ser no Não IBN, tem por nada- exemplo. E pode. posso trabalhar para sei lá, eu cuido de um senhor aí há, sei lá, 6 meses. Aí- Mesmo que seja part-time, mesmo que seja, já conta, consegue Com comprovar? certeza, Tendo com referência, certeza, tendo com certinho? certeza, com certeza. A criatividade vai ser você pensar como você vai demonstrar isso, né? Porque você vai precisar de declarações, por exemplo, desse cliente, dessa pessoa que você Sim. cuida. Se for uma pessoa, às vezes, que tem uma disability, né? Ou a pessoa mais idosa, Mas- como que você vai demonstrar isso? Sim. Porque normalmente são cartas de clientes, né? Só que nesse caso é aquela pessoa que você Que é a cuida. sua empresa, né? Se for, às vezes, Legal. um cuidador, nada impede, não, nada impede. Bom, pelo menos até agora o governo Não tem nenhuma restrição. não tem nenhuma restrição. Show de bola. E acho que a melhor dica que você falou também, se, pessoal, vocês estão nessa área, né? O ideal é que vocês realmente conversem com o seu contador para já colocar, até onde eu sei, tá? Eu não sou especialista, mas até onde eu sei, você consegue colocar dois cargos ali. Então, se você trabalha com age care e com alguma outra coisa, coloca o age care lá, porque isso você já consegue comprovar no seu tax também. Já é um link ali a mais, né? Com essa área. Principalmente que agora o governo já anunciou que tá linkando o Departamento de Imigração com o ATO também. Ouvi Isso falar, é uma coisa... já tem um tempinho que o pessoal tá Já falando. tem um tempinho que eles estão anunciando isso, é. né? Então, assim, de forma eles vão controlar? De qualquer forma, o conselho sempre esteja com suas contas em dias, seus invoices. A melhor coisa, eu acho que é um profissional mesmo para te ajudar com isso, entendeu? Para ter essa papelada organizada desde o início.